28ª reunião, ela não vai acontecer hoje, tá? Porque ela ainda não está pronta, ela não teve apreciação. Vocês sabem que a gente está com um trabalho voluntário, né? Então a gente não tem alguém específico da secretaria para isso nessa área. Então a Gaia com muita boa vontade, tentou. A gravação está em off, que a gente fala muito, né? Então ela tem que analisar e a Gaia, ele é tudo corretinho, ela gosta dessas coisas certinhas, então vai demorar um pouquinho, mas ela vai ficar pronta. A gente teria a apresentação. Doutor? Isso, chegou na hora. Acabou de chegar o doutor. Se apresenta, senta conosco aqui. Boa tarde. Aproveita, já se apresenta, fica à vontade. Eu sou Leandro Troncoso, sou coordenador médico do Complexo Estadual de Regulação. Você vai dar uma palavrinha conosco. Seja bem-vindo, tá? Doutora Cristiane, se apresenta também. Desculpa. Bom, eu sou Cristiane, Bahia, sou médica neurologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Hoje aqui eu estou como suplente do professor Pedro Boscarelli e a convite da Clara eu vou falar hoje sobre a experiência que a gente teve lá no ambulatório de Persona, sobre o modelo de medicina participativa, que eu acho que é o que as associações, todas elas que estão aqui, podem contribuir. Isso virar um modelo oficial para ajudar o sistema, inclusive, de regulação a captar pacientes com doenças raras. E na sequência da minha fala, aqui do meu lado tem a Ana Braga, ela pode se apresentar porque a gente, como trabalha em parceria com a Associação Brasileira de Pacientes com Narcolepsia e Hipertonia Idiopática, não teria sentido eu falar de medicina participativa sem também ter a voz do paciente, que é representada aqui pela presidente da associação. Então, na sequência, ela também vai falar como foi a experiência do lado do paciente sobre esse modelo que tem 2 anos de funcionamento. Ana Braga, quer se apresentar? Eu sou Ana Braga, eu sou representante, eu não gosto dessa palavra presidente, né, uma coisa pesada, representante da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipertonia Idiopática, que é uma doença neurológica, são 2 doenças neurológicas raras do sono, esquisitas, estranhas, porque a gente dorme e a gente tem muitos problemas em relação ao acesso ao tratamento por ser sono, ser uma coisa como se não lá no UP, junto com a doutora Cristiane. Isso começou, é importante, como a Ana falou, por que foi possível esse modelo desde a criação? Porque a gente sabe que existem os sistemas de regulação e que qualquer atendimento fora dessa fila, às vezes a gente consegue um favor pessoal, mas não teria como a gente fazer um ambulatório pautado nisso. Então esse ambulatório ele surgiu também por um projeto de pesquisa que a gente precisaria estudar esses pacientes com narcolepsia. A gente não tinha esses pacientes ainda, a gente tinha uns 5 pacientes e a gente precisava de uma coorte de pelo menos uns 50 pacientes. E a gente pensou nesse fluxo pela associação e submetemos ao Comitê de Ética e Pesquisa, então foi um fluxo oficial, porque inicialmente ele nasceu de um projeto de pesquisa. Mas ele deu tão certo, e eu quero mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que ele pode ser um modelo oficial para todo o sistema de saúde aí do Rio de Janeiro. Bom, antes de tudo eu queria mostrar esse vídeo aqui sobre medicina participativa do Bas Blossom, Bas Bloy, que é um médico neurologista da Holanda. Está em inglês, mas eu vou traduzir, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ajudando aqui a entender. Então, é uma palestra meio que uma encenação. Então ele chega de jaleco com uma pasta e fala: mais um dia na minha clínica. E toca uma música celestial e ele vai sendo elevado
já aí nesse primeiro momento, já fazendo uma primeira crítica, né, sobre o papel aí do médico como superior, como, né, endeusando isso. E ele fala, primeiro paciente, por favor. E aí vai entrando, está um pouco escuro aqui, mas vai entrando um senhor com um tremor no braço, e ele olha, né, de baixo para cima, e ele fala, olha, eu estou com um tremor na minha mão direita, eu estou muito preocupado de estar doente, por favor, eu quero uma ajuda. E ele fala assim, olha, eu acho que o senhor parece que tem doença de Parkinson, o senhor toma levodopa, que é o remédio, 3 vezes ao dia, em jejum, e volta daqui a 3 meses. E joga a prescrição para ele, né? E aí o paciente bastante, ele fala, doutor, por favor, eu não quero uma prescrição, eu quero que você me leve a sério, eu quero conhecer pessoas que têm o mesmo problema que eu, como eles vivem com isso, porque esse diagnóstico vai mudar minha vida completamente, eu quero informação, né? E eu quero fazer parte, entender esse tratamento. E aí ele fala, né, provoca, né, onde eu posso encontrar outros pacientes, e depois ele provoca, né, foi isso que o senhor pensou quando fez o juramento? Esse é o cuidado que você pensa, né, pensou quando você fez o juramento, né, quando a gente se forma como médico, a gente faz um juramento de cuidar, né, acima de tudo. E aí ele aperta aquele botão vermelho, o botão da emergência, quando tudo está dando errado, né? A gente precisa parar e repensar esse modelo. E aí vai tendo um caminho, né, da medicina 1.0, a saúde 2.0, aí vem a medicina participativa e o cuidado participativo, né, que é o que a gente está falando hoje aqui, né, o tema dessa não digo nem aula, né, dessa exposição. E aí o médico desce então desse pedestal, ele tira o jaleco, ele se aproxima do paciente, ele abraça o paciente e convida ele para sentar. E o paciente fala assim, olha, mas onde eu sento? Ele fala assim, nesse ambiente que você criou não existe lugar, você pode sentar onde você quiser, não existe divisão. E ele vai se sentar ao lado do paciente e tem um screen, né, na mesa, né, onde ele vai começar a mostrar outros pacientes, outros vídeos de pessoas vivendo com Parkinson, como eles lidam com a situação, como eles vivem com o tratamento. E aí que entra aí o papel da associação, né? Quando o médico dá um diagnóstico para o paciente, que é um diagnóstico, né, quando a gente está falando de doença rara, né, que a pessoa entra naquele modo de, puxa, mas quem mais tem isso? Só eu, que doença é essa? Eu nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar. É uma solidão que eu acho que só quando ele encontra outros, né, esse apoio na comunidade que vem da associação, ele se sente mais confortável. Então, faz parte da minha prescrição eu falo, todo paciente que sai da minha consulta, ele recebe também o contato da associação de pacientes, porque isso é cuidado, que lá ele vai encontrar qualquer classe social, até do meu consultório, eu prescrevo a associação de pacientes. Por quê? Porque isso é saúde. Entender, saber, a troca de experiências, o apoio comunitário faz parte do cuidado em saúde. Deixa eu só pular aqui. Então, o que é a medicina participativa, né? Ela incorpora, né, o saber dos pacientes e seus familiares às decisões relacionadas ao cuidado. Então, quando você dá para o paciente esse poder de identificar quem são as pessoas suspeitas, você está valorizando o conhecimento do próprio indivíduo, que na busca pelos seus sintomas, como ninguém mais decidiu, ele buscou na internet, ele caiu na página da associação, que tem lá a informação correta, respaldada, né? A associação ela tem que estar vinculada a uma instituição
de saúde, seja uma universidade, seja um instituto de saúde, para que as informações que constem nessa página sejam corretas cientificamente, mas provavelmente vai ser o primeiro contato que essa pessoa que jogou os dados dela lá na internet vai achar, e vai achar a página da associação. E ao achar a página da associação, se essa associação tem o poder de encaminhar esse paciente para o centro de referência, você pula uma diacruzes desse paciente pelo sistema de saúde que não consegue ser encaminhado prontamente ou identificado prontamente. Personaliza o cuidado, levando em conta aspectos sociais e logísticos. Então, a gente, na medicina participativa, a gente não só prescreve a medicação, até porque, vou falar do caso da narcolepsia, muitas medicações não tem no Brasil. Então a gente fica sempre muito preso. Olha, temos essas e essas opções. E se as opções se esgotaram e o paciente ainda não está bem? Quais são os outros caminhos? Então isso foi um questionamento que os meus pacientes fizeram, que a associação fez. Não está funcionando, o que mais a gente tem? E aí a gente conseguiu, né, através dessa comunicação, uma pessoa no Brasil tinha conseguido importar as medicações e a gente começou a repetir esse processo para todos os pacientes e a gente tem muito orgulho de dizer que nós estamos com os nossos primeiros pacientes tomando medicações aprovadas pela FDA há mais de 20 anos e que nunca tinham entrado no Brasil. Então isso está começando agora e isso veio muito desse entendimento de que não estava bom, nós não estávamos entregando o suficiente. Então o paciente conhece a sua doença, participa e promove eventos científicos. Vou mostrar aqui para vocês, os pacientes me mandam artigos, me fazem perguntas, a gente troca informações, o que vale, o que não vale, o que tem na literatura, participamos juntos de congressos científicos e isso eu acho que é um movimento que não tem volta. Ano passado teve um congresso internacional de sono, a associação, né, a Brani, conseguiu um espaço lá e agora todo evento científico brasileiro, que até então não tinha nem na neurologia, nem no sono, agora não tem desculpa para a associação de pacientes não estar mais presente junto, ali, compartilhando aqueles progressos científicos. E finalmente o paciente é um sujeito ativo na busca de seus direitos, né? O médico dá o respaldo técnico necessário para a sua jornada. Então, aqui é só falando, né, porque apesar de ser uma coisa que é muito falada, está dentro dos princípios do SUS, da participação social, por que a gente tem tanta dificuldade de implementar a medicina participativa, né, de forma ampla? Porque existe essa coisa cultural do médico saber muito mais que o paciente, muitos médicos não têm esse entendimento, às vezes não dão abertura, o próprio paciente brasileiro, né, o brasileiro que a gente teve nesse congresso internacional, acesso a outros pacientes de outras culturas, e isso não é bem assim lá fora, é uma coisa assim de uma passividade às vezes de esperar, né, que a decisão, que toda a questão do cuidado venha de um salvador, né, que no caso é projetado na figura do médico. E isso já nas doenças raras, isso já começa a equilibrar, porque muitas vezes o médico também não tem tanto conhecimento assim sobre isso. Então, eu falo assim para os pacientes, né, que um dos lemas da narcolepsia é você não está sozinho, né, e a associação abraça esses pacientes. Então, a solidão que um paciente sente ao receber o diagnóstico de uma doença rara é uma solidão muitas vezes que o médico sente, ou talvez não ter também um colega, um professor que saiba, que discuta aquele caso. Então, se a gente não se unir, pacientes e profissionais de saúde, vamos ter vários solitários aí chorando as pitangas. Se a gente conseguir unir esse conhecimento, a gente vai conseguir chegar muito longe, porque a gente vai ter uma compreensão muito maior da doença de uma forma muito mais rápida. Então, aqui são a questão dos princípios do SUS, da participação social, ninguém inventou isso, já está nos princípios do SUS. E o ambulatório lá da UERJ, ele tem esse modelo da medicina participativa, que eu vou dar alguns exemplos do que a gente conseguiu, né, dessa medicina participativa. Então, 73% dos pacientes, isso depois até aumentou, depois dessa, porque a gente atendeu mais alguns, mas de 70% a 80% dos pacientes atendidos nesses 2 anos
foram encaminhados pela Branca. Então isso é muito mais do que eu recebi do CISREG, do que eu recebi do CER, do que eu recebi de outros colegas médicos, neurologistas que sabiam que eu estava fazendo essa pesquisa. E mais de 80% desses converteram num diagnóstico de certeza, ou seja, a assertividade, né, da associação, de reconhecer naquela pessoa que procurou que aqueles sintomas realmente são de uma hipersônia primária, uma narcolepsia, uma hipersônia idiopática, de fato porque quem sabe mais da doença são vocês que vivem. Então, com certeza vocês vão saber reconhecer outros iguais que procuram. Isso acelerou bastante a chegada do paciente ao centro de referência. Então, a gente recebeu pessoas de todo o Brasil. Nosso objetivo era Rio de Janeiro, mas acabou pessoas se deslocando de Goiás, do Nordeste, porque era mais fácil esse caminho pela associação do que ele participar do próprio sistema de saúde e fazer do seu estado. Então, Ceará, a gente teve de pessoas de todo mundo. Então, diagnóstico e tratamento mais precoces, né, reduz gastos em saúde, consultas infrutíferas e tudo mais. A gente conseguiu, através dos laudos, a reinclusão de muitos pacientes no mercado de trabalho, retorno ao estudo, porque, principalmente da narcolepsia, não tinha um entendimento de que era uma deficiência. Mas se a pessoa que está com sono, ela não tem uma cognição plena, não tem uma atenção plena, ela está funcionando ali. Se você não é eficiente, você vai ficar funcionando com uma deficiência. Então, quando a gente fez esses laudos e explicou, os pacientes tiveram acesso à carteirinha, então respaldados para sentar em lugares, né, nos transportes públicos, prova de Enem, os pacientes adolescentes conseguiram direito a 1 hora a mais de prova, teve uma paciente que dormiu na hora da prova, foi acordada pela fiscal porque estava em sala especial, passou no vestibular de psicologia da UF, ou seja, se não fosse isso, provavelmente teria sido reprovada, provavelmente teria sido julgada como uma pessoa que não está querendo nada, que dormiu, entendeu? Então, a gente teve vários casos dessas reinclusões, né, de adaptações no trabalho, para cochilos durante o expediente, porque nem todos os pacientes são graves a ponto de ter aposentadoria. Na maioria não, né, porque a gente tende a pensar que doença rara, deficiência é incapacidade. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes com adaptações você consegue reincluir e manter essa pessoa ativa. Então, são essas, né, garantias de direitos das pessoas com deficiência e um menor impacto social, né? A gente sabe que a taxa de suicídio entre as pessoas com narcolepsia é 7 vezes maior que na população geral, né? Taxas semelhantes ao transtorno do espectro autista a nível de suporte. E quando a gente dá esse respaldo e dá esse tratamento junto com o acolhimento da associação, a gente retoma a vida da pessoa e com certeza todas as comorbidades em saúde mental também diminuem. Quando a gente fala também sobre o conceito de educação sobre a doença, é um conceito que lá fora é muito divulgado, até tem um programa na Universidade de Stanford chamado Medicine X, né, que capacita algumas lideranças de pacientes para ser essa ponte entre a academia e a população. Então, é o conceito de e-patients, né? Esse I de paciente empoderado, capaz, né, conectado, capaz de entender o seu próprio processo de doença, capaz de orientar outros porque sabe dos direitos e tudo isso. Vem de uma capacitação respaldada pela universidade. Então, essa ponte precisa acontecer. Normalmente tem uma distância muito grande entre a academia e a população. E os pacientes nem conseguem também discutir com o médico porque eles não sabem, esse conhecimento não chega até eles. Então, quando o paciente ele sabe da sua doença, ele também sabe perguntar, sabe discutir, sabe questionar. E ele se torna essa mola ativa, né, para promover as mudanças. E é isso, né, o paciente patient, né, paciente empoderado, conectado, instruído e consciente e multiplicador desse conhecimento para outras pessoas. Então, tem vários programas, né? Esse patient é da Universidade de Stanford, o Raising Voices é especificamente do Product Sleep, que é como se fosse a Brani lá dos Estados Unidos. A gente até conheceu
a Julie, que é a responsável, trocamos muito também. E você tem uma ideia, assim, a gente levou pelo menos 2 trabalhos com o nome da associação do Congresso Internacional. Um foi um mapeamento da narcolepsia no Brasil, então a gente comparou o mapeamento feito pela associação e o que tem na Rede Raras, que é a nossa base oficial do governo, e foi assim, o mapeamento da associação foi muito maior do que os dados oficiais, então é o que vocês já fazem, então o quanto os dados que vocês já captam já podem ajudar muito a alimentar essa base de dados, a diferença foi muito gritante, né? Então a gente teve mais de 200 pacientes mapeados pela associação e míseros 16 pacientes na base de dados, a maioria colocados por nós, mas a gente até já tinha feito mais diagnóstico, mas isso demora às vezes a chegar, então a gente tem um caminho direto também para que essas estatísticas, mesmo que sejam conferidas, passem pelo centro de referência, mas já tem, esses pacientes já estão mapeados, não precisa nem procurar muito. Já começando pelo mapeamento da associação já é um grande início. E falamos também desse impacto, desse ambulatório, que é o primeiro no Rio de Janeiro, focado em narcolepsia e também com esse modelo de medicina participativa que em 2 anos trouxe bastante resultados. Em 2 anos a gente já tem 60 pacientes, o que para doenças raras é muito. A gente tem outros ambulatórios no Brasil que tem mais de 15 anos e não tem muito mais pacientes do que esse. Por quê? Porque eles foram construídos no modelo tradicional, de encaminhamento, e a gente teve, vamos dizer, um super aceleramento com esse fluxo da associação. Então, depois tem um QR Code aqui, quem quiser depois apontar, eu vou deixar disponível no final da aula, tem um vídeo falando melhor sobre a medicina participativa, inclusive o Narcolepsy Day, que é o dia da narcolepsia, a gente iniciou lá na UERJ, abrindo as portas da universidade, depois fomos para o metrô da Carioca, ou seja, extramuros mesmo, a gente tem que acompanhar, respaldar essa luta da associação, não só dentro da academia, mas também fora, que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Todos vocês que já estão aí nesse caminho há muito mais tempo. Eu digo assim que a gente acabou se encontrando, quando a gente começou isso, eu nem tinha muita ideia do que já estava acontecendo nos raros. A gente foi fazendo isso e depois a gente encontrou os raros com essa luta semelhante e agora a gente está aqui para basicamente unir forças. E a gente não está só no Brasil, a gente começou a ter contato com as associações de outros países e ver como eles funcionam. E lá fora, as associações elas têm já muito acesso a essa parte política. A Julie, que é a presidente do Projeto Sleep, ela tem reuniões na Casa Branca para discutir políticas públicas. Essa pesquisa, Illuminate Personia, que visa ver como o paciente experiencia a doença dele em todos os lugares do mundo. Foi a primeira vez que o Brasil participou, teve pessoas do FDA participando. Então o sonho aqui é que a gente consiga fazer para todos, entendeu? Com representantes da Anvisa, do poder público, ouvindo a voz do paciente, o que é importante para ele, para onde tem que se direcionar os recursos, para onde tem que se direcionar a pesquisa, onde está faltando o centro de referência, os estados mais carentes, os municípios, esse fluxo precisa melhorar e a percepção, quando a gente ouve a experiência dos pacientes, isso é muito enriquecedor, não precisa ficar quebrando a cabeça que vocês já vão trazer muitas dessas soluções. Então a gente tem aqui, a gente chegou a fazer isso aqui ainda com a Raquel, lá no UP, como eu estou no UP e represento também aqui o UP nesse comitê, que tem aqui o IED e outros serviços, e também são serviços raros, infelizmente a gente ainda não tem isso. 3 minutos. Então, difundido, estava conversando aqui com a Joyce, infelizmente isso ainda depende de iniciativas individuais, mas o que a gente quer é que isso seja uma política, até porque se eu faltar, se a Joyce faltar, se o Pedro faltar,
isso continue, que não dependa de esforços individuais de pessoas, de médicos, de pacientes, e que isso se perpetue né, independente da força humana. E só para terminar aqui, eu fui, né, essa iniciativa foi selecionada, né, dentro das iniciativas da UERJ para ser apresentada no Rio Innovation Week, agora nas próximas semanas de agosto. E eu espero, se vocês quiserem, né, a gente vai estar lá no dia 13 de agosto, com um stand e também com uma palestra para falar sobre, levar essa palavra aí sobre a medicina participativa. Para a gente divulgar. Vou pegar terminei aqui e vou deixar agora a palavra com tem muito o que falar, que a doutora já falou tudo, ela representa muito bem a gente, até quando a gente está fazendo alguma programação, algum evento que eu durma lá e que eu diga, aí mando mensagem, não aguento mais, ela dá continuidade. A gente está montando agora um outro ambulatório lá na Unicamp, que a doutora também vai com a gente para Campinas para ensinar esse modelo de medicina participativa. E também a plataforma Saúdes Raras, que é um projeto da professora Patrícia Saldanha, do Laboratório de Comunicação Social e Publicidade, alguma coisa assim, lá na UF, que a doutora Cristiane também vai com a gente. Então a gente vai montando redes para a gente poder difundir melhor. E é isso, né? Uma médica maravilhosa dessa no SUS, Sistema Único de Saúde, que a gente tem toda essa força, né, da Abrane de lutar pelo Sistema Único de Saúde, de ocupar aquele espaço, vem muito da doutora Cristiane. A partir do momento que você recebe um atendimento bom, você quer que aquele espaço se perpetue. E a gente tem até o professor Pedro Coscarelli também, que professor ajuda, então a gente tem muito interesse de estar presente e defendendo isso. É sobre isso, né? A medicina participativa é isso. Médico, paciente, juntos, por um atendimento de qualidade. Perfeito. Eu acho que essa junção, né, do médico com esse acolhimento humanizado, né, e dando essa relevância para as organizações da sociedade civil, é a parceria perfeita para que nós, Raros, tenhamos a nossa voz, o nosso lugar, né, quem dera que o Sistema Único de Saúde estivesse esse olhar, entendesse a importância da sociedade civil nesse processo. Né? Parabéns pela Cristiane, a Ana, né, que esse trabalho prossiga e multiplique, né? Seja modelo para outras instituições, outros profissionais e outras associações. Né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Porque assim, a gente tem que correr, a gente tem que entregar a sala 4h30, a gente começou mega atrasado, né? Já tem a palavra da doutora ali sobre a regulação. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Eu acho muito importante isso, Cristiane, porque eu não sei vocês, todo mundo aqui mais do que provavelmente, eu venho de uma época que a formação ainda era meio autárquica. Médico era uma coisa assim, você tinha era essa hierarquia existia, o paciente não tinha decisão, não tinha poder de voz. E a medicina mudou muito, em todas as áreas da medicina, em todas as esferas das carreiras da medicina, né, mas tudo mudou. Você não tem mais isso, você tem obrigação de informar. É claro que isso não funciona 100%, a gente sabe, no próprio SUS a gente vai ter um monte de dificuldades, mas isso é super importante porque é como se fosse uma ampliação disso, dessa medicina que é feita de outra forma. E você não deve ter conhecido, eu me formei, ainda era bem assim, sabe, era muito. Especialmente, né? Mas eu formei muito mais tempo, né? Então assim, até que eu peguei uma fase de transição que a gente estava começando a ver que não podia ser bem assim. Então isso acho que é importantíssimo que a gente possa ver nos casos, é mais importante. Eu sou Joyce, para quem não me conhece, eu sou endocrinologista, trabalho em ED há muito tempo, praticamente desde fiz residência e depois voltei a trabalhar lá pouco tempo depois.
A gente trabalha com várias, é o Instituto de Endocrinologia do Estado, a gente trabalha com várias doenças raras. Eu, particularmente, trabalho com as catetas no osso, com as doenças osteometabólicas, mas a gente tem várias genéticas e não genéticas que a gente dá atendimento. A gente está se tornando um centro de referência oficial, espero que em breve, centro especializado, porque a gente não pode ser centro de referência, por causa do tamanho da instituição, da complexidade. Né? E aí eu acho que isso vem de um ponto tudo que a gente quer. A gente já meio que trabalha assim, né, no nosso caso, mas a gente tem que ampliar isso muito. Né? Gente, uma coisa importante assim agora. Que é a apresentação. Essa hora dessa apresentação. Aí depois a gente vai Eu conheci ela hoje, o Leandro trabalha comigo lá, eu conheci hoje, mas Pedro Bar, Cristina Pena, coordenadora das doenças raras, aqui a gente praticamente todos realmente tem uma luta em comum, né? Eu comecei junto aqui em 2020, assumi a presidência do comitê de doenças raras, junto com as associações, foi onde eu aprendi muito. Essa fala da Cristiane é muito importante. O poder público ele tem que andar junto com a sociedade civil. A sociedade civil contribui muito, muito mesmo. A gente vê até a contribuição muito importante para os médicos. E nós criamos a nossa primeira Câmara Técnica, que não é formada só pelo poder público. Nós temos a Clarinha e a Fátima convivendo dessa Câmara Técnica. Então, todas as ações agora da Secretaria de Saúde do Estado, nossa, né, do Estado do Rio, todas as ações vão passar por essa Câmara Técnica. Serão aprovadas, a gente pode fomentar políticas e vai ser tudo decidido nessa Câmara Técnica para que a gente tenha esse olhar da sociedade civil junto, porque a opinião é muito importante, porque nem tudo que a gente pensa quanto governo vai atender a população. Então é nessa linha que nós temos que estar junto com a sociedade civil. Só um adendo que você está falando, é que nós estamos como representação da sociedade civil. Nós não somos a caixinha, nós somos a voz da sociedade civil. Então, qualquer instituição que tenha algum tipo de demanda, é só chegar até nós, que a gente é o porta-voz dessas demandas. Entende? A gente não está ali lutando pela estrutura muscular, nem pelo nosso gênero. É pelo grupo de modo geral, né? Que é essa nossa bandeira. Vamos lá, continuar a apresentação? Eu sou o Will, boa tarde a todos. Eu trabalho com Cristina Pena na coordenadoria de doenças raras. Sou a Érica Vitorino, sou membro do comitê, represento a FAG, Associação de Familiares, Amigos de Portadores de Doenças Graves e Raras. E hoje me surpreendeu muito, né, a apresentação, essa possibilidade, porque há muitos anos a gente luta por isso. Eu, como mãe de paciente, eu vejo essas coisas, meus olhos brilham, porque ao longo do tempo eu sempre cuidei do meu filho, eu sempre falei, bons médicos a gente acha, mas eu prefiro melhor boas pessoas. Eu acho que antes de bons profissionais, quando você encontra boas pessoas que caem naquela profissão, humaniza tudo, facilita a vida da gente, principalmente do paciente, dos pais que chegam naquela angústia, naquele desespero. Isso é fundamental. A gente tem feito algumas palestras em universidades, em hospitais, levando essa questão, a voz do paciente, do familiar, para o médico que está se formando, os profissionais de saúde, enfermagem, a importância do trabalho deles, e como é importante a humanização, primeiramente, antes mesmo do profissional. Lembrar que ali é um outro ser humano, então eu quero dar parabéns mesmo. Eu conhecer todos aqui que sentam, que entram aqui dentro do comitê, independente da formação que tem, são boas pessoas e com esse olhar. Eu me sinto extremamente feliz de estar aqui com vocês. Bom, sou Maria Clara, represento a Associação Carioca Constituinte Escolar. Eu sou presidente do comitê. É presidente do comitê. Também sou membro do comitê, sou suplente da Fátima na AMOI e também sou representante da
queria falar um pouquinho, né, sobre, porque quando nós formamos, né, nós fundamos a associação lá em 1999, e conseguimos, né, que foi uma coisa muito difícil, fazer um seminário dentro de um congresso de médicos ortopedistas, né? E ali dentro, a primeira palestra que a associação apresentou, né, foi até para a orientação do médico geneticista, é falar da relação do paciente, médico e paciente, né? E assim, foi uma surpresa para nós, né, de como foi acolhida aquela palestra, né? Ela foi repetida várias vezes, pedindo para a gente repassar, né, porque ela foi muito importante. E hoje você aí falando, né, mostrou como isso é fundamental mesmo, né? Como a Erika falou, né, a gente precisa de pessoas humanas, mas que não tem um olhar, né, de amigos, né, que nos escutam, que muitas das vezes nem nos escutam, né? Sabe que a Clara passou agora há pouco, a Clara não, foi desesperado, que tirava até a criança, né, a referia do hospital, transferindo, né, Criança de 5 anos. sem a mãe Transferindo sem a mãe saber. Então, assim, foi uma coisa muito, assim, chocante pra gente, né? Sábado à noite, eu e a Tati correndo atrás para tentar tirar aquela criança da frente, montar uma vaga, muito especializada, mandando mensagem à noite, achou que não ia responder, né? Respondeu, mas infelizmente. Mas quando nós conseguimos contar, já tinham transferido a criança, tem a mãe que ajuda, né? E a mãe mandando mensagem, marcada pra gente, chorando, desesperada, que levar a filha velha, a gente não sabia nem ajudar, né? Então, assim, isso é importante, né? Essa humanização, ouvir o paciente, ouvir a mãe, como você falou, né? Muitas das vezes a gente tem mais, a gente que vive o dia a dia ali com nossos filhos, com as coisas, até mesmo quem tem a doença, né? Que convive com aquilo, sabe o que está sentindo, pode contribuir. Muitas das vezes o médico nem escuta, né? Então, assim, é muito importante essa palestra, eu acho que dá parabéns, não só para você, também para a associação, que eu acho que ninguém faz nada sozinho, eu não falar isso, eu faço nada sozinho. Nunca fiz. Tudo que acontece, alguém me deu uma dica, né? Ou deu um apoio, né? E a gente consegue. Então é isso aí, pessoas de maravilha. A gente está trazendo aqui mostrar o que funcionou e como isso, né? Depois pode ser ampliado e oficializado. Não ficar uma coisa pessoal, do zap, e que seja uma coisa oficial, que essa abertura para as associações seja algo oficial, dentro do cuidado da saúde. Mas eu só queria fazer um comentário, assim, o que a gente fala muito quando a gente conversa com as associações é o papel do paciente. De chegar lá e falar, olha, não quero, não está certo. Muitas vezes o médico, o profissional de saúde não pode se colocar e a gente tem uma força muito grande. Então, quando você, é o que eu falei, quando você tem um médico que te dá um bom atendimento, você quer que aquilo melhore. Então, assim, o paciente ele tem um papel, se não der pra gente, a gente vai lá e mete o pé na porta, porque é nosso. O SUS é nosso. É isso, né? Militei. Leona, eu costumo compartilhar no grupo o direito do paciente. Então, a gente tem que saber quais são os direitos deles, para eles poderem também reivindicar, ponderar. Então, sempre que eu posso, eu estou colocando no grupo da atividade o direito do paciente. Mas, Gisele. Boa tarde, sou a Gisele, trabalho na Secretaria de Estado de Educação. Sou bióloga, mas trabalhando agora no setor mais administrativo, na parte de educação especial inclusiva. E fui indicada bem recentemente para o comitê, estou gostando bastante, aprendendo muito. E depois eu tive uma ideia que gostaria de compartilhar com vocês, mas após as apresentações. Como a minha Só um instantinho. Você tem 20 minutos. Tá, não, vou ser mais breve do que isso, tá? Bom, para quem não estava aqui no momento, eu sou Leandro Troncoso, sou coordenador médico do Complexo Estadual de Regulação. E primeiro, parabéns pela exposição, acho que esse trabalho é fundamental realmente de aproximar o profissional da saúde do paciente, né? E colocar o paciente em contato com os seus semelhantes ali, isso é um papel fundamental.
Dentro da regulação, a gente entende que a regulação de genética médica e de doenças neuromusculares, ela é um recurso estratégico, né? Então, ela fica dentro da REUNI, que é um ambiente de regulação que a gente tem, de agendamento de consultas, né, e alguns exames, mas nesse caso seria consulta. Então, esse tipo de regulação do acesso do paciente, ele está assim na mão do Estado, né, por entender que esse recurso é um recurso estratégico e não de baixa complexidade, que iria para o CISREG, se fosse o caso, né. Então, dentro do site da SES, a gente tem uma parte dentro do site que é a transparência da regulação. Quando a gente entra no site da SES, descendo um pouquinho, você vai ver um botão Transparência da Regulação. Clicando nesse botão de Transparência da Regulação, ali está o painel público da regulação. Isso qualquer um pode acessar, não precisa login, senha, só clicar ali que você já entra. Ali a gente tem fila de espera, tempo médio de espera para as filas, isso aí tudo é publicizado, né? E tem uma aba que é o Manual do Solicitante. Dentro do Manual do Solicitante, a gente vai ter os pré-requisitos para essa regulação, né? Então, o paciente que chega numa unidade básica de saúde, na atenção primária ou na Secretaria Municipal de Saúde no município do interior, com encaminhamento, essa unidade ou essa Secretaria Municipal de Saúde consegue inserir o paciente no C, né, para essa regulação. No caso, para genética médica, adulto ou pediátrica, são os dois recursos que nós temos. Até 19 anos entra como pediátrica, a partir daí entra como adulto. E aí a gente, dentro dos pré-requisitos, vai fazer a regulação para os prestadores que dão a vaga. É importante ressaltar isso, né? Porque muita gente fala, eu estou na regulação, mas a minha vaga não sai. Culpa da regulação, né? Às vezes a gente tem essa tendência a achar que a regulação não resolveu o caso. A regulação ela só trabalha com o número de vagas que os prestadores disponibilizam para a gente, né? Com a agenda disponibilizada pelo prestador. Quando a gente vê que a agenda está oscilando muito, isso atrapalha muita gente no planejamento, né? Tem unidade, por exemplo, que dá 20 vagas no mês, no outro mês não dá vaga nenhuma. Isso aí impacta diretamente na nossa fila. A gente entra em contato com a unidade para entender o que está acontecendo. Às vezes é um profissional que se aposentou, um profissional que está de férias, enfim. E a gente sempre tenta ajustar isso, pedindo vaga extra. O nosso trabalho é esse, né? Brigar para que a gente consiga ter um número de vagas adequado àquela fila, né, que existe. No caso, então, a genética médica adulta e pediátrica, e tem um outro recurso que também é considerado estratégico, que também está dentro da REUNI, que é o de doenças neuromusculares. E aí, nesse manual, a gente tem os critérios de inclusão, né? E, como eu disse, isso pode ser acessado por qualquer um. E eu vou ler aqui só os da parte da genética médica. O critério de inclusão seriam dismorfias, anomalia congênita, malformação congênita, genitália ambígua, fratura patológica, osteogênese imperfeita, síndrome de malformação congênita que acometem múltiplos sistemas. Então isso aqui é algo bem genérico mesmo, né, para facilitar o acesso do doente a essa unidade de referência para uma maior investigação, para um acompanhamento adequado. Doença do desenvolvimento, para uma investigação de uma síndrome genética, se for o caso, deficiência intelectual ou autismo sindrômico, síndrome de malformação congênita associada ao nanismo, erro inato do metabolismo, suspeita de bebê com síndrome de Down, anomalia cromossômica constitucional e doenças raras. Então, todas essas suspeitas ou já diagnósticos feitos, elas são regulados para essas unidades. Eu puxei aqui, nos últimos 2 meses, quem foram nossos prestadores que disponibilizaram a agenda em cada um dos recursos. Tá? Genética médica adulto foi o HUGG e o IFF. Genética médica pediátrica foi o IPPMG, o IFF e o HUGG. E dentro das doenças neuromusculares nós tivemos como prestador o Pedro Ernesto, servidores, Gafrey Guine, Bom Sucesso e o Deolino Couto. Tá? Então é isso que eu queria. As doenças raras. As doenças raras entram, como eu disse, dentro da genética. Então são esses prestadores, é o HUGG e o IFF, e IPPMG, e na parte pediátrica também é o IFF e HUGG. Porque tem um ambulatório de doenças raras no UP, com o Dr. Pedro Coscarelli. Sim.
e não entrou, por isso que eu perguntei. Mas aí deve estar com a genética, né? Provavelmente não foi disponibilizado vaga nos últimos 2 meses por esses prestadores. Como eu disse, a regulação ela trabalha em cima do que é disponibilizado pelo prestador. Não, tudo bem, só estou esclarecendo, claro. Porque às vezes sobra vaga, né, doutora? O que ele faz, às vezes não preenche, às vezes por falta de conhecimento. Então, o que talvez o pessoal da clínica da família não esteja sabendo quais os termos ou como inserir dentro, né, desse fluxo. Talvez. Pode tentar ajudar? Sim. Talvez eu tivesse ativo a questão da genética e das doenças neuromusculares. Mas a gente sabe que dentro do ser tem também as doenças raras, né? Tem alguns testadores. E há 2 coisas que na verdade são 3 coisas que me preocupam. A primeira é a questão das doenças raras não genéticas, que essas não estão contempladas em nenhuma ala do ser. Tá? Isso me preocupa bastante. A outra questão que me preocupa é como é que está o fluxo, que foi também, por isso que a gente chamou a regulação, né? Que a gente tem discutido a questão do teste do pezinho. Então, como é que está o fluxo dentro de você daqueles pacientes que têm o teste do pezinho positivado? Como é que isso está acontecendo? Né? Porque cada doença diagnosticada ela deve ter um fluxo dentro do ser. Como é que isso está? Né? Então, são questões que a gente precisa ter um retorno. E a terceira questão, assim, a doutora Cristiane chegou... Teste do pezinho positivo, nessa triagem positivo para qual doença específica? São várias. Qualquer uma. Agora são 54. Certo. Você diria nesse aspecto de qualquer uma dessas para onde o paciente está indo? Sim, na verdade elas estão agruptadas, né? Aham. Elas estão agruptadas. Então tem os unidades de metabolismo, tem a fibrose cística, né? Então a gente precisa ver quais são as doenças que estão sendo detectadas no teste do pezinho e aonde nós vamos enquadrá-las dentro da regulação, para elas terem um fluxo. O que acontece? Você diagnostica uma criança com fibrose cística. Faz o quê? Muda para onde? Resolve como? Entende? Sim. Então isso é uma questão que a gente precisa ver. E a outra questão, que a doutora Cristiane começou a falar, dessa falta de conhecimento de como regular o paciente. A entrada, a porta de entrada é a unidade básica. Isso. Não teria possibilidade, aí eu falo para a Cristina, né, que está dentro da saúde, e para você, de uma CIB, para a gente tratar desse assunto especificamente, como regular pacientes com doenças raras, qual é o caminho, entende qual é a proposta? Sim, acho possível. A regulação terminou, acho. Já terminou. Dentro da regulação, a gente chama os solicitantes de forma periódica, justamente para esse treinamento do ser. A gente sabe que o sistema, falando em sistema, né, é algo complexo. O que a gente vê muito é que dentro dos municípios menores tem uma rotatividade muito grande de profissionais. Sim. Então a gente treina, a gente ensina como é que está sempre disponível para tirar dúvida. A gente tem um e-mail do treinamento, que a qualquer momento a gente pode solicitar um treinamento, e quando muda a equipe lá eles solicitam, mas a gente tem sempre esse problema, que a gente, mesmo orientando, treinando sempre, tem muito município que alega que não sabe como pedir, a gente chama de novo, treina de novo, informa como é que faz. Mas isso aí tem que ser constante mesmo, né? Em relação ao teste do pezinho, o erro inato de metabolismo está aqui dentro da parte genética. Mas, de fato, a gente tem que pensar numa estratégia sobre as doenças raras não genéticas, né? Então, eu vou levar isso para a gente pensar como é que vai ser feito. É só uma palavrinha. Sim. O ambulatório, né, do UP, que é o ambulatório do Estado de doenças raras, o doutor Pedro não é geneticista. Então, quando as doenças, isso aí de conversa, tá? Que eu sei com ele. Qualquer doença que chegue para ele, que não entrou em nenhuma dessas que o senhor falou, ele é capaz de ali dentro, a partir da consulta,
direcionar o fluxo no UP. Então, ele conversa com aquele paciente, ele acha que pode ser o quê? Não é assim, doutora? E aí, ali mesmo, ele encaminha a pessoa para saber qual é a doença. Olha que coisa, que facilidade. Mas ninguém vai ter acesso, porque no sistema de regulação, as doenças raras estão dentro da genética. Né? Então, talvez se tirasse, não sei, não, causas não genéticas. Isso é eu acho que isso ainda está muito pouco especificado que o profissional vai regular. Tá? E até porque você não pode trabalhar numa unidade do Estado. Eu não posso encaminhar meu paciente do Estado para outro especialista pelo Estado. É uma coisa que eu não posso. Eu tenho que mandar para a unidade básica. Então já começa que aí, e ele vai ser encaminhado errado na unidade básica. Ainda tem isso. Porque eu escrevo tudo que eu quero, mas ele vai ser encaminhado, nem sempre vão levar em conta o que eu escrevi. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa melhorar. Eu não sei exatamente o caminho, nunca trabalhei com regulação. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar melhor. A interrupção com as unidades, a interrupção, a gente tem um problema adicional, que é a mudança de pessoal, não é só nos outros municípios, aqui no Rio, nas unidades básicas, isso se tornou um caos, porque você não consegue capacitar. Se você muda toda hora, você não capacita, né? E a gente tem que melhorar como é que vão ser divididas essas doenças. São doenças de vários tipos. Na endocrinologia tem doenças genéticas, tem as não genéticas, e tem assim, uma coisa muito assim, né? E isso é uma coisa que tem que ser conversada com o pessoal das associações principalmente, para poder ver como colocar essas coisas de uma forma que seja mais viável. O paciente chega no lugar certo. É isso. Eu acho que a gente vai precisar discutir isso. Assim, muitas vezes, não vai ser só hoje. Isso é uma discussão grande. E essa lista já parte de diagnóstico, né? Ignato. Já é uma suspeita ou um diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa não tem nem isso. Assim, onde a gente vai, a pessoa que está lá na unidade básica, ela ainda não tem ideia do que seja aquilo, mas suspeita que pode ser para onde, como ela coloca. Ela não precisa ter a confirmação diagnóstica, tá? Meramente a suspeita, ela já é regulada por uma unidade que vai fazer essa investigação, porque a investigação é complexa, né? Às vezes é até multiprofissional, né? Não é simplesmente um teste. Então não é qualquer unidade que vai conseguir fazer isso. Então, essa regulação ela tem que ser... como é que funciona? Aí já foge até um pouco da regulação, né? A lógica do SUS. A coordenação do cuidado ela tem que ser pela atenção primária. Então, o paciente foi atendido em uma unidade que não tem aquele recurso, seja do Estado ou independente da gestão da unidade, o laudo médico que ela suspeita tem que ser levado ou na Secretaria de Saúde do município do interior ou numa unidade de atenção primária. Vai ser inserido no sistema, todos os municípios têm acesso ao CIR, e aí, através dessa regulação, a gente vai ter essa investigação mais apurada numa unidade de referência já. É porque, por exemplo, desculpa, vai. Por exemplo, da narcolepsia, que é excesso de sono. Assim, é um sintoma muito comum que nunca vai ser, assim, muito dificilmente vai ser encadeado e pensado que é uma doença rara. Outra coisa, cansaço, né? Tem doenças que são Addison, né? Que é médico, também é cansaço. Então, essas doenças raras que se disfarçam de sintomas comuns, às vezes fica difícil para quem está lá na ponta também entender tem uma suspeita, né? Se não tiver uma suspeita do diagnóstico, não tem como a regulação... A gente vai para a psiquiatria. Sim. Não tem nada de psiquiatria. Não, tudo bem. Assim, dentro dessa suspeita, pode até ser que passe por um profissional psiquiatra. E esse profissional tem que, em algum momento, suspeitar para fazer o encaminhamento. Se não existe uma suspeita diagnóstica adequada, não vai ter um encaminhamento correto, né? Assim, porque nessa lista não tem todas as doenças raras. É só botar doença rara e já abre a lista. Isso. Aqui, um dos critérios de inclusão é doenças raras. E aí vem a lista das doenças raras. E a dificuldade do paciente entender que ele tem uma doença rara. Eu vejo na Osteogênesis mesmo, eles nunca se identificam como doença rara. Por mais que eu fale que é uma doença rara, muitas das vezes eles não se identificam.
Eu tenho ostrogênios. A lista de doenças raras ela é atualizada. A lista de doenças raras ela é atualizada. Né? Então, a gente colocar aqui como critério de inclusão doenças raras, o médico que está atendendo vai ter que suspeitar, né? E vai ter que fazer esse encaminhamento. E aqui, apesar de estar dentro da genética, ele engloba inclusive as não genéticas. Tá? Eu entendi a sua colocação dele estar dentro de um recurso de genética. Porque a maioria, grande parte das vezes, a suspeita vai ser algo que ele não vai confirmar, não vai ter noção, às vezes, do diagnóstico. Como você disse, né? Ele falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui, eu preciso de uma ajuda de um centro, né? Que na verdade é um centro de referência. E acaba sendo encaminhado dessa forma. Vou ver como é que a gente pode tirar isso de dentro da genética, ou pensar no nome melhor para o recurso, né? Que acaba englobando as doenças raras. Genéticas e não genéticas. Genéticas e não genéticas. Agora eu acho assim, eu volto a bater na tecla, eu acho que a gente precisa levar para a CIMI uma discussão em relação a esse assunto, sabe? Uma capacitação assim, de como a gente desconfiar de uma doença rara, né? O que são doenças raras genéticas, não genéticas, as visíveis e as não visíveis, né? E que olha para mim que assim, essa pessoa tem um problema, mas não olha para lá. Vai dizer que ela tem um problema? Não vai, entendeu? Então a gente precisa pensar nessas duas coisas. Eu acho que o município, né, se eu não estiver errada, assim, o município é o começo de tudo. Isso. E aí sai da mão do Estado e vai para o município, porque a unidade básica de saúde é o município. Não é isso que eu estou falando da filha. A atenção primária, ela é a porta de entrada do SUS, né? Então tem que ser assim mesmo, isso é o fluxo correto. Só que nesse momento que o paciente está sendo atendido na unidade básica, na unidade de atenção primária, o que não puder ser resolvido ali, ele tem que fazer o encaminhamento. Dependendo do recurso que ele necessita, vai ser encaminhado. Ou a própria Secretaria Municipal de Saúde consegue resolver aquela demanda, sendo o município do Rio de Janeiro entra no CISREG, alguns municípios do interior usam outro sistema, mas eles acabam tendo a sua demanda resolvida em baixa, média complexidade. Quando é algo de alta complexidade, ou como a gente entende como um recurso estratégico, por ser mais complexo mesmo, né? Ele acaba entrando, a Secretaria Estadual de Saúde entra com esse olhar, né? Justamente na regulação pela REUNE, que é esse ambiente virtual ali no SER, que faz essa regulação. Mas, como eu disse, ele tem que começar com um atendimento na unidade de atenção primária e uma suspeita de uma doença rara ou de alguma doença desse tipo. Esse tipo de conversa dentro da CIB e trazer os municípios, as unidades, as equipes para próximo, acho que isso aí com certeza é produtivo. A CIB, todas as secretarias municipais do Estado. Então, todas as secretarias têm representantes nessa reunião, entendeu? Então, a gente pensa além da nossa caixinha do município do Rio. Como nosso comitê estadual, a gente alcança o Estado todo. É a maneira da gente alcançar o Estado todo. O Comitê Estadual de Saúde da População Negra, eles têm vários comitês nos municípios. Sim. E aí eles conseguem trazer daquele município, pelo comitê municipal, as demandas da população para o comitê estadual, e aí é feito tudo ali, eles negociam na Secretaria Estadual de Saúde. Só uma dúvida pessoal. O CEP, todas as unidades têm acesso ao CEP? Básicas ou não? Básicas ou não. Todas as unidades têm acesso. Algum hospital que foi criado novo, ele solicita e a gente abre um login, uma senha para o profissional dentro do sistema. Então, gente, todas essas dificuldades que vocês estão falando aí da central de regulação, a gente já está enxergando na coordenação. A nossa primeira meta foi um banco de dados. Nós fizemos o primeiro diagnóstico no estado, onde apenas 82 municípios responderam. E aí a gente observou que as respostas, você vê que eles não estavam entendendo. Doença rara, existe pessoas com doenças raras? Desconheço. Porque tinha essa resposta do desconheço. E aí a gente começou a ver essa questão
Ah, mas era fulano que respondeu. Tem 10 municípios que ainda não responderam, inclusive 2 da Baixada, Nilópolis e Japeri. Aí eu falei, gente, bom, aí nós mapeamos o estado, mostrando os municípios que têm doença rara, porque a gente teve o cuidado de perguntar quais as doenças, e sabemos que tudo aquilo ali não podemos confiar. Quais as doenças, quantos pacientes por cada doença, era para a gente ter uma ideia, né? E vamos dizer assim, mapear que tem, está correto. Agora, a doença, aí já é uma outra dúvida, a quantidade de pacientes. Então, pensando nisso, né, a gente já está, para a nossa reunião da Câmara Técnica, vou passar aqui em primeira mão. Já tem a nossa nova estratégia, que vai ser passada e aprovada na Câmara Técnica. Novamente, através de questionário. Para a gente criar esse banco de dados, criar um sistema, né, para que o próprio município faça preencher. Mas isso envolve uma série de contextos. Envolve hospitais, envolve centros de referência, uma série de contextos. Mas a gente tem que iniciar. Porque todas as vezes que a gente fala em alguma coisa, vamos criar, vamos dar encaminhamento, o Ministério Público começa a acompanhar. E nós estamos sendo acompanhados, isso é importante. Então, o que a gente pensa? Precisa mostrar para os municípios o que é realmente doença rara. E nós fizemos o nosso primeiro encontro com todos os municípios. Mas a gente deu exemplos de Angra dos Reis, que funciona muito bem, criaram lá um polo. Então, ela deu o modelo, como é que Angra está funcionando, né? E nós falamos também dos cuidados, da linha de cuidados da nossa secretaria. Só que eu acho que agora a gente tem que levar um geneticista, que é isso que vocês acabaram de falar. Para quem chamar novamente os municípios, agora eles vão saber o que é uma doença rara, o que é a genética, não genética, para que eles, né, tenham aquele acorte. Então, a outra questão que a gente se preocupa é nessa do funcionário. Quem vai alimentar esse sistema, ou essa plataforma que vai ser criada, porque isso, quem tem que pensar é a TI, esse funcionário, a gente pensa em capacitá-lo, que ele possa ter ou na própria secretaria, que a gente faça visita aos municípios. Isso aí nós vamos organizar, inclusive, com a Câmara Técnica. E para poder a coisa funcionar, acho que tem que ser mesmo assim, ajuda. Ninguém quer ficar cobrando, a gente tem que ajudar, para que a nossa resposta venha. Então, nós estamos pensando nisso, mas o quanto é importante essas reuniões, a gente até fala, não adianta a reunião também muito cheia, nossa reunião hoje aqui, por mais que a gente falou ali, não tem quórum, altamente proveitosa. Altamente proveitosa. Que pena das pessoas que não vieram. Certo? Então, altamente proveitosa, a gente vai aprendendo, vai trocando as nossas ideias para que a gente chegue realmente num denominador comum, para que a gente possa realmente dar essa qualidade de vida para as pessoas com doenças raras. Porque agora elas se tornaram visíveis, né? Elas vêm na luta há muito tempo, mas a gente viu que em 2024, né? Vocês vão concordar comigo. Olha quanta coisa, é um grãozinho, mas já evoluiu as coisas por conta da luta. Mas a gente não pode estar na luta sozinho, tem que estar uma sociedade unida, os profissionais unidos, tem interesse. Eu até brinco com meus vizinhos que fazem medicina, eu falo assim, você não faz genética? Bicho, você já sabe sobre doença rara? Não. Olha, começar a envolver os cursos de medicina, levar palestrante, a gente tem que levar um geneticista nessa primeira
nessa reunião que nós vamos fazer, já pensei no doutor Juan, vamos conversar e pronto. O clínico, Né? o do Estado, que é o clínico que conhece as doenças genéticas e não genéticas. Você está falando do relatório do Ministério da Saúde. Acho que os dois. São visões diferentes. O relatório do Ministério da Saúde, ele diz que não tem como organizar um sistema de doenças raras, esse agora, esse é 2023, final agora. E não tem como organizar o sistema no todo, porque narcolepsia, ele está até aqui no meu, narcolepsia e umas 3 outras doenças, eles não teriam como encaixar nesse sistema. Eu até falei com a Fátima e com a Clara, não teria como encaixar narcolepsia, por exemplo, e ele dá mais alguns outros exemplos, não é, doutor? De tumores. Então, quando a gente chega, e se 80% das doenças são genéticas, para mim foi isso que eu li na informação. Olha, 80% das doenças são genéticas. Os 20% das doenças não genéticas é complexo de organizar dentro das doenças genéticas o fluxo de atendimento, isso dito pelo Ministério da Saúde, está lá. O fluxo de atendimento dentro dessas doenças genéticas. Então acaba pecando aqui porque eles não conseguem encaixar. São coisas assim que a gente... Por isso que eu estou batendo no clínico e no ambulatório das doenças raras do UP, porque o senhor olha para mim, eu não tenho nada. Né? O genético te chama sempre alguma anomalia, alguma deficiência. Então, não sei, eu penso assim, não sei se é o correto. É um desafio, né? Gente, é discussão. Eu não vou falar da educação, porque a educação a gente fez no seminário, você podia não estar, mas foi muito importante para a sala de recursos, porque as escolas, os diretores, os pedagogos, a sala de recursos desconheciam doença rara. Então, olha quanta coisa tem que estar junto para que as políticas públicas aconteçam. Tem uma questão nisso que você falou, Cristina, desculpa, é que a gente acaba tendo que repetir todas essas coisas praticamente todo ano. Já teve seminário. A gente vai ter que fazer outro, e outro, e outro, até por causa da mudança. Você muda o governo, você muda as pessoas que estão na pasta. Você muda o tipo de contrato nas unidades, você muda as pessoas que estão na unidade. Então, isso é uma coisa que é uma coisa repetida. A gente vai ter que ficar fazendo isso ad eterno, pelo menos enquanto a gente não mudar os modelos que a gente tem. Porque senão a gente não vai conseguir. Segundo seminário que a gente fez com a Eu estou agora lá. Isso. Daniel, o menino que é o superintendente. Daniel, Ele está sempre com a gente. Daniel, sim. Em evento. Sempre possível, né? Ele acompanha, mas é muito pequena, mas que está expandindo, está aumentando, né? Nós estamos em um momento estratégico que está sendo investido muito em educação especial, então é um momento para pedir o que a gente precisa para tentar colocar para frente. Não sei quanto tempo ficarei lá, eu sou do estado mesmo, sou concursada. Isso já é bom. Né? Já é ótimo. A gente que é concursado, assim, que é funcionário do Estado servidor, a gente tem uma duração maior. A gente trabalha aqui quando muda muito, esse trabalho todo de capacitar de novo, de fazer entender de novo. E até, vou pegar o tempo de novo. A ideia era divulgar um pouco mais. Nós temos uma neuropsicopedagoga na nossa equipe, temos vários profissionais especializados, outros que não são tão da área, e que a maioria nunca ouviu falar, assim como eu, né? Eu estudei biologia no UFRJ, não tem tanto tempo, e nunca tinha ouvido falar de doenças raras, né? Até na genética, tem a ênfase do biólogo, do médico, a gente não estuda, não conhece, e agora trabalhando com educação especial, eu comecei a me dar uma olhada de uma outra forma, e acho que é importantíssimo que isso seja divulgado, de repente fazendo, porque nós temos a assessoria de comunicação, a SCOM, a SEDUC, e que tem uma entrada muito boa com os estudantes, porque tem
jornalistas, as pessoas especializadas em falar com esse público, com a faixa etária dos nossos alunos, em 14, 18 anos. E eu fiquei vendo essa questão do teste do pezinho, como é importante, como temos muitos estudantes, gestantes, e que não têm a menor ideia, que de repente fazer uma campanha de conscientização em parceria, não sei se é viável, mas assim, que vocês produzissem algum material, nós, né, também, material do que eu puder contribuir, para produzir material que seja divulgado para os nossos estudantes, para falar o que é doença rara, fazer um postzinho explicando, de repente, um vídeo curto, né, adolescente não presta atenção, com mais de 40 segundos, não presta, não só adolescentes, o pessoal não presta, os 30 também, a gente também não presta, não. É outra dinâmica, ou você fala muito rápido, de uma forma muito interessante, até a gente está lá mudando de aplicativo, então, assim, isso é para falar, você sabe que é uma doença rara, para ir chamando a atenção, de repente, eu estou oferecendo, mas eu não falei com a assessoria de comunicação, foi uma ideia que eu tive agora, mas eu vou levar isso para a gente discutir, porque eu queria saber a opinião, o que vocês acham, acho que seria bem interessante, especialmente a do teste do pezinho, por conta do número de gestantes muito jovens, que ainda não tem, né? Sim, até da importância da realização do teste do pezinho. Entendeu? Gente, olha só, já são 3 horas, 4 horas praticamente, a gente só tem meia hora de reunião, que a gente já tem que ligar hoje fora, tá? Então, a gente hoje não tem como deliberar nada, porque infelizmente a gente não tem como. A gente entende que julho é um mês complicado, tem muita gente de férias, né? Mas eu acho que vale muito a pena a gente realizar a reunião. Muito obrigada pela sua vinda aqui, né? Pela sua participação, doutora Cristiane também, Gisele, adorei a tua sugestão, vamos tocar, né? A gente tem aí, sim, alguns assuntos para serem tratados, um era criar os grupos de trabalho, que a gente vai ter que fazer isso, porque o volume de trabalho é muito grande, a gente vai ter que dividir as tarefas, não tem jeito, tá? Então, mas hoje não tem como a gente fazer isso. O que eu peço a vocês? Comecem a pensar em quantos grupos de trabalho e quais seriam, tá? Não muitos, também os grupos estão com muita gente, né? É, porque eles têm pouca gente. Tem que seguir aqueles do regimento interno. O regimento interno eu já olhei, não fala isso, não fala quais são. Tá? Isso, mas não diz quais são. Mas não diz quais são? Comunicação, educação, Acho que a gente mas já foi publicado isso. Mas já naquela época, né? Então, mas já mudou a gestão do SPF inteiro. A gente publicou, foi uma coisa definida no nosso. Então nós temos que fazer novamente a escolha de quais os grupos que nós queremos. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não vale a pena muito. Sim, é isso que eu estou dizendo Tem que estar pelos funcionários. É isso que eu estou dizendo. De comunicação tem que ter Para ser funcionários. tem um grupo para isso, né? Os eventos e seminários que a gente faz. A primeira coisa que eu queria expressar, a gente vai resolver agora, né? Só que eu pensar para expressar. A gente pode até de repente uns 4 grupos. Eu pensei, dependendo, vai botar no grupo igual. Essa aquelas votações que fazer a reunião lá? Não, para os grupos de trabalho, a gente pode ver, definir mais ou menos quais os grupos que a gente pensa em fazer, agora pode organizar, colocar e ver quem vai entrar em qual, fica mais fácil. Todo mundo concorda. Grupos de trabalho. Outra coisa que a gente vai precisar definir também é sobre as pautas. Tem secretarias que não estão mandando representantes, não assistiram a uma reunião, né? A sociedade civil está praticamente inteira em todas as reuniões, mas o governo não tem se manifestado. Só uma exceção, né, da educação e da Hoje só saúde. tem educação. Mas, Karine,
tinha reuniões que era só a minha representação. Mas a gente não pode... Não, mas vocês estão Era falando muito nisso. difícil. Isso é o problema. Se a gente transformar com A menina da ciência e tecnologia foi exonerada. Esse é o problema, né? Então a gente pode fingir, já tem uma remuneração, a gente já pode oficiar, Fingir a substituição. fingindo a substituição. E eu gosto de ver o nome da Raquel, que a Raquel sempre esteve presente. Ah, sim, nossa, ela tinha que voltar. E a outra coisa que eu coloquei como deliberação, mas se vocês me permitirem, eu vou colocar como uma decisão, tá? É essa questão da PAI, que se furtou a marcar a nossa visita técnica, jogando para a CRTN, da Secretaria de Saúde do Estado. A PAI realiza o CRTN, mas a gestão é da Secretaria de Saúde do Estado. Já a Secretaria tem que marcar a visita técnica. Vai ter uma lista privada para você. Vai ter uma lista privada para você, Teixeira. Eles estão se juntando a essa... Nossa, no dia que eu falei, o Marcelo foi excelente. Tanto lá quanto na secretaria. Sim, então eu acho que a gente tem que... Se eles estão pedindo para a Secretaria marcar, vocês entendem disso para a gente, Teixeira? Beijo. Marca isso, por favor. Tá? Que aí a gente marca e no dia que for, gente, vai quem puder. Muito carregar esse final do dia e horário. Marca, quem puder vai. Tá bom? Tá bom. Joia, sim? Informe, gente. Tic-tac. É uma pergunta mesmo que é uma sugestão. Nós temos um projeto de trilhas formativas em educação especial, em que são abordadas diversas doenças, diversas condições, e às vezes tem convidados também, mães de crianças atípicas, para falar, dar conversar, dialogar com as outras mães, até porque nós estamos adquirindo materiais para essa aula de recursos multifuncionais, e é um momento interessante até de ouvir essas mães, essas crianças, porque, por exemplo, foi comprada impressora Braille. Muitas vezes não tem muita necessidade dessa professora ouvir mesmo a ideia, o que precisaria, sugiram, né? O que o seu filho, qual é a necessidade específica dele, no geral, para fazer uma apanhada, não que vai ser comprado nesse momento, mas que isso seja colocado para a comunidade de professores, como foi da última vez. Nós fizemos um workshop, apresentamos as tecnologias e os professores das salas de recurso foram lá e disseram, isso aqui se adequa à minha realidade escolar, isso aqui é muito bom, mas não vai funcionar. Então, se de repente a gente puder fazer essa ponte, se tiver pessoas que se disponibilizem, assim, convidadas para essas trilhas formativas, para falar um pouquinho, para o público leigo, para explicar, para mostrar, seria uma vitrine. E elas ficam gravadas, ficam no YouTube do Seduc, e tem muito acesso até depois. Ao vivo, nem tanto. Mas depois as pessoas participam, colocam perguntas. Show. Eu também aproveitar a presença da Gisele. O que eu percebo, principalmente, falando da realidade que eu conheço, é justamente a dificuldade, às vezes, da escola aceitar as adaptações que a gente recomenda da jornada acadêmica, né? Fazer o PEI. Então, entrar, não sei, acredito que vocês já tenham esse papel também de regular, mas de ter um canal onde as próprias mães possam, uma ouvidoria, assim, olha, foi indicado uma adaptação para o meu filho devido ao problema dele, isso não está sendo cumprido na escola, porque não acredito, porque não tem recurso, qualquer motivo, e que a Secretaria de Educação possa atuar nessa escola, cobrando essas medidas de adaptação escolar. Por exemplo, da NACO, às vezes a gente pede, dependendo do estágio da doença, da adaptação às medicações, às vezes está no momento de troca, ele não consegue assistir às aulas, principalmente dos primeiros tempos. E muitas vezes essas aulas não são repostas ou não tem aquele recurso da educação em casa enquanto ele está afastado. Então, o que eu vejo dos meus pacientes eles até abonam as faltas, mas é um estresse muito grande da família depois desse próprio paciente de correr atrás dessas aulas perdidas. Então, eu não vejo ainda uma
eu não sei se a Joyce vê isso nos pacientes dela, de uma falta de Gente, adaptação. tem aprendido, sim. E até essa semana eu estou tentando lembrar o tamanho disso. Um paciente que eu recebi fora do hospital público, trabalhar conhecimento, um adolescente autista, que tem uma... que se relaciona bastante, ele sofre uma vez. Mas ela teve que mudar de várias escolas agora. Agora, engraçado que ela agora foi para uma pública e está achando que vai ser a solução, porque ela tinha escolas particulares e não conseguiu adaptação. Agora, e assim, mudanças muito frequentes. E isso é uma coisa assim, tanto no privado, no público também eu sei que isso às vezes acontece, as crianças, quando a criança tem limitações, porque aí já aconteceu com o paciente já aí, que eu digo de cadeirante, porque aí o pessoal não pode brincar com as outras crianças, você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado, mas né, coisas assim. E isso é uma coisa que vai ser muito importante que a gente consiga funcionar junto. Sim, na verdade tem pouco profissional de apoio, né? É uma luta para conseguir os cuidadores para esses alunos, os alunos incluídos, que acabam não sendo incluídos assim, não tem a número suficiente de cuidadores e agora saiu, né? Foi publicado já no DELOR, vai ser feita a contratação. E também a questão do professor, que ele está dando aula em aqueles 2 tempos. E à tarde ele está em outra escola. Então, como é que aquele professor vai repor? Infelizmente, não tem como. São soluções que precisam ser pensadas. Porque a verdade é que a maior parte da rede, dos professores, da sociedade em geral, se fala muito em inclusão, mas isso é muito recente. Né? As pessoas, os alunos de licenciatura, agora estão sendo obrigados a fazer disciplina de Libras, porque não era, tem muito pouco tempo atrás. Então, a inclusão ficava muito no discurso, mas na prática, na formação dos profissionais, ela é muito recente. Eu tive uma aluna, eu trabalho numa graduação, um curso de graduação, minha primeira aluna cega, bióloga, defendeu há um mês, ela levou 10 anos para concluir a graduação, porque quando ela pedia adaptação, a pessoa falava, como assim adaptação? Gente, ela é cega, ela vai para o laboratório, eu estou trabalhando com ácido, tem vidro, eu tenho que passar. Porque senão ela fica se sentindo também infantilizada. Olha, não bota a mãozinha aqui não, me dá aqui que eu vou te ajudar a colocar a luva. Sabe, a gente tá engatinhando. Não é no estado, tá? Em outro local. Isso. E ela defendeu, e ela, foi um orgulho muito grande. Eu estava na banda, foi maravilhoso. E ela falou, eu abri um caminho para outras pessoas. E é assim, ela cega, é uma coisa, né, que todo mundo conhece, sabe, da alimentação. É uma luta de todo mundo, acho que podemos pensar juntos e chamar mais pessoas, porque ninguém sozinho consegue fazer. Inclusive, chamar essa menina, ela virou um exemplo. A gente chamei ela para fazer um workshop comigo. Eu trabalho com bioquímica, áudio, bioquímica, que é o que ninguém entende. E ela tirava as melhores notas, a aluna cega. É uma disciplina difícil, né? Quem é da área da saúde sabe. Então, já chamei para fazer um workshop comigo de bioquímica, para a gente dar aula para os licenciados, como ensinar bioquímica e como que a gente faz isso de uma forma inclusiva. É um desafio. Enfim, fugir do tema. Eu agora nesses estudantes têm e eu já participei de várias aulas de biologia e segundo grau que eu ia falar para os adolescentes. Mas quando eu não podia ir, eu não ia. E era muito bastante, porque até mais dos alunos onde eu morava, acabava se encontrando, né? Os adolescentes se encontravam, a gente era adolescente, né? Era muito importante. Gente, vocês vão fazer alguma foto junto? Eu preciso sair. Era legal, né? Vamos ficar aqui, ó. Muita clarinha. A gente já fica aqui, ó. Fazer uma foto. O Wilson pode bater, porque eu não tirei foto. Ele consegue fazer uma vai de lá. Vocês vão começar Oh, já acabou com a gente ser rápido. Pode já. Só fazer a palavra final. Gente, A gente fica em pé, porque fica mais agrupado. Era aí, Wilson. Lembrando que as reuniões, as reuniões. Gisele, Marcelo. Então é importante. Vocês sabem que nós estamos para encerrar a gravação, gente. Lembrando que as nossas reuniões são reuniões abertas, todos estão convidados a assistirem, participarem, só não tem direito ao voto, mas tem direito à voz. Ok? Eu tô